frutos do Espírito e nós já vamos para o terceiro domingo falando sobre eles. No primeiro, nós definimos o que é o amor, percebemos a diferença entre o amor de Cristo e o amor mundano. Na semana passada, o Cláudio se aprofundou nessa definição, nos explicando que o amor, no sentido do mundo, é muito diverso da realidade bíblica e que muitas vezes ele é voltado para sentimentos muito egoístas e também de imoralidade certas vezes. E hoje nós vamos ver então como é o amor que nós devemos exercer, ou seja, aquele amor que Cristo nos ensina e quer que nós passemos a desenvolver com os nossos irmãos. Eu fiquei pensando essa semana, se por acaso a lista dos frutos, do fruto do Espírito não começou com o mais difícil, porque o nosso coração não se inclina para amar. Se nós falarmos uma verdade aqui sobre a nossa humanidade, nós vamos ter a coragem de dizer que muitas vezes nós não queremos amar. Nós não só não amamos, como nós não queremos amar. Por quê? Porque a nossa humanidade, o velho homem que a gente tem que matar todos os dias pela cruz de Cristo, endurece os nossos corações. Nós colocamos o eu acima do outro e não é isso que Cristo quer que nós façamos. Irmãos, como é difícil amar. Sejamos verdadeiros e sejamos corajosos de declarar isso. É difícil amar o nosso próximo. Quando nós somos magoados, quando nós ouvimos uma palavra que nós não queremos, quando não fazem o que a gente quer ou do jeito que a gente quer, nós não amamos. Nós não amamos. A nossa natureza precisa ser dependente do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos, nós nada podemos fazer. E a lista do primeiro é essa. Falei, Senhor, o Senhor começou o fruto do Espírito de maneira caprichada. E o que Deus quer de nós? Ele quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. E Ele quer nos capacitar mostrando o que Ele fez por nós. Você se sente magoado pelo que o fulano fez com você? Falou com você? Disse a você? Não fez a você? Pois veja o que eu fiz por você. Nós vamos ler as passagens de Mateus 22, 37 a 39 e depois João 13, de 34 a 35. Vamos primeiro para Mateus. Mateus 22. A 39. Passagem bastante conhecida. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás? Deixa eu ler o 36 para ficar melhor. Alguém perguntou para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora nós vamos para João 13. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. São várias as passagens da Bíblia que nos ensinam a amar, e que nos ensinam a amar como sendo um grande mandamento e uma ordem do Senhor. E aí nós temos a nossa primeira conclusão: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos é um mandamento. Isso já foi falado aqui muitas vezes pelo nosso pastor, em situações diversas, creio que por outras pessoas também. Irmãos, amar não é sentir um calorzinho no coração.
O amor, segundo a Bíblia e segundo o nosso Deus, é um amor sacrificial. Então eu tenho que amar apesar de. Isso torna a nossa situação ainda mais difícil. Eu tenho que amar apesar de ter sido chateado, apesar de ter sido contrariado, apesar de ter sido magoado, apesar de ter sido passado para trás, apesar de todos os pesares. É com Deus que nós vamos conseguir fazer isso, não é? E por fim, a nossa lição, eu esqueci de anotar lá, uma última leitura, Romanos 5, de 8 a 11. E eu quero pedir o pastor para ler para a gente. Romanos 5, de 8 a 11. Mas eu não consigo amar, porque o que o fulano fez é muito grave. Eu não consigo perdoar, porque eu não merecia isso. Romanos 5, de 8 a 11. E a resposta do Senhor para nós é essa que o pastor Marinho vai ler. Romanos 8, de 5 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa passagem daí, eu falei uma coisa, depois falei outra, né? Romanos 5, de 8 a 11. Vou colocar aqui. Gostaria que os irmãos meditassem nessa passagem nesta semana. Romanos 5, de 8 a 11. Irmãos, por que nós devemos amar? Porque Cristo nos amou primeiro. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O fulano não merece que eu perdoe. Você também não merecia ser perdoado. Foi pela graça do Senhor que você recebeu o perdão. Nós éramos inimigos de Deus. Ele morreu por nós. Foi a prova do amor. O versículo é muito claro. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós inimigos, sendo nós ainda pecadores. Outra palavra que eu gosto muito dessa passagem, lá no final, é a palavra reconciliação. A palavra reconciliação aparece, ou reconciliados, no versículo 10, e reconciliação no capítulo 11. O amor precisa gerar reconciliação. O Senhor, né, Cristo nos reconciliou com Deus. O amor sacrificial, o amor que Deus exige de nós pelo nosso próximo, é que ele seja sacrificial e que ele gere reconciliação. Essa palavra, irmãos, fala muito com cada um de nós, eu tenho certeza. Porque na nossa vida, nós já fomos magoados. Eu duvido que tem alguém aqui que fala para mim assim, não, eu não. Nunca me desentendi com ninguém. Nunca fui magoado por ninguém e nunca magoei ninguém, é claro, né? Isso é certeza, eu nunca magoei ninguém, eu nunca errei com ninguém. Não é assim que a nossa realidade nos diz. Nós já magoamos e nós já fomos magoados. Seja qual for a situação que o Senhor requer de nós, o fruto do Espírito é amor, amor sacrificial, amor que coloca o próximo em primeiro lugar, e não eu. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Você consegue fazer isso sozinho? Nem eu. Então precisamos orar para que Deus nos revista do amor dele, para que a gente possa transferir esse amor para o nosso próximo. Vamos orar? E você pode orar por nós? Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, e nos colocamos, Senhor, na nossa incapacidade, Senhor, de amar. Entendemos que o Senhor nos amou quando ainda pecávamos, Senhor, quando ainda éramos inimigos do Senhor. Mas nós, na nossa condição, a gente não consegue fazer, Senhor. Então nós nos colocamos em completa dependência do Senhor, entendendo que a restauração que o Senhor fez do nosso espírito é que nos capacita, é a presença do Teu Espírito em nós, que nos capacita a amar. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver o outro com os Teus olhos. A palavra fala que a gente não deve considerar ninguém mais segundo a carne. Nós não queremos considerar ninguém segundo a carne, mas segundo a obra do Senhor na nossa vida, segundo o mover do Teu Espírito em nós.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa dureza de coração. Perdoa, Senhor, às vezes que a gente se sente no direito de não amar, de não perdoar. E gera em nós quebrantamento, Senhor. Um quebrantamento gerado pelo Teu Espírito, que nos conduza em direção ao outro, Senhor, com a intensidade que o Senhor veio em nossa direção. Porque se não fosse o Senhor, estávamos perdidos, Senhor. Então somos gratos ao Senhor pela obra do Senhor em nós. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza em direção ao nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que alegria a gente poder estar junto nessa manhã. Tomamos um café já juntos, né? E agora vamos estudar a palavra, né? Estamos estudando a palavra, né? Para crescimento nosso espiritual, né? Deus nos dá a oportunidade, a graça, né? De sermos instruídos na sua palavra. Eu queria, antes de nós separarmos as classes, saber se tem algum motivo especial de oração que alguém queria manifestar. Lani? Pelo meu lar, coleção da minha irmã, e também a mãe do amigo nosso, chamada Dona Galva, saiu do hospital, foi para casa, mas com médico de saúde. Esperar a hora de for vontade de ligar. E também agradecer a Deus, que ontem a bebezinha que está sempre orando pela Maria agora, fez 2 aninhos, e o médico já tinha desenganado, o Senhor ressuscitou, e ontem, para a honra e glória do nosso Senhor, fez 2 aninhos, fez direito a bolinho e tudo, lá no Vale de Jequitinhonha, lá no Anjão. A mãe dela fez chamado de vídeo para a gente, ela está linda. Amém, amém, glória a Deus, né? São? Já Marco Antônio Pereira, para Deus completar a obra dele, para a Dona Piedade, para a Anice, que é irmã dela, e para a Dona Tereza. Essas aí, só um milagre de Deus. Wilson? Minha saúde. Sua saúde? E da mãe? E da Isso. meus pais. Kevin? Minha tia que está hospitalizada, Maria Aparecida. Maria Aparecida. Tá. Maqué? Cristianinha, que não está. Ainda está internada ainda, né? Entubado. Geisa? Por Angelina, minha sobrinha, vai estar guardando, marcar a cirurgia. Tá. Isso. Mais alguém? Aqui? Letícia? Direcionamento e aula. Tá. Direção e obra. Do lado de cá? Lá atrás, Jefinho? Por aula e eu para a saúde. Tá. Você? Família? Meu pai. Seu pai. Lá fora tem alguém pedindo? Não? Vamos orar então? Logo depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição e os jovens permanecerão aqui e os adolescentes para baixo irão para as classes, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, Senhor, para o estudo da Tua Palavra e também, Senhor, para viver esse momento de comunhão, Pai, aqui, Senhor, na Tua casa. E queremos Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Ó Deus, queremos pedir, Senhor, Tua bênção, Senhor, sobre nós nesse dia. Ó Deus, sobre os nossos outros irmãos que não vieram, que são parte do corpo aqui também, Senhor. Ó Deus, e queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê graça, Senhor, sustento. Ó Deus, direção do Senhor na nossa vida. Queremos também colocar, ó Deus, esses motivos de oração que foram manifestados aqui. Ó Deus, que em cada um deles e sobre cada um deles, ó Pai, o Senhor coloque a Tua mão e o Teu poder, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. E assim, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar? O Senhor aprende? Não? Então os adolescentes ficam aqui, tá? Junto. Tá bom? Adolescentes e jovens aqui, e os outros poderão ir. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6, irmãos. Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler no primeiro verso. Eduardo, pede para apagar o quadro, por favor. Capítulo 6, começando no primeiro versículo. Amém? Todos acharam? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós lemos até o verso de número 7, né? E depois nós, no próximo estudo, vamos continuar a partir do versículo 8. Então vamos lá, irmãos. Nós, na última aula que nós tivemos, nós fizemos uma progressão do capítulo 6, né? Então, lembrando os irmãos que no capítulo 5, no capítulo 4, Paulo falou sobre a justificação pela fé, então que Deus nos declarou justos, né, perdoando os nossos pecados. No capítulo 5, ele falou das consequências dessa justificação, e no capítulo 6, ele vai falar agora da nossa posição diante de Deus. Então, a consequência, né, foi que Deus trouxe paz, Deus trouxe reconciliação, Deus trouxe segurança, nos deu capacidade de nos alegrar até nas próprias tribulações. Mas agora Paulo vai falar da relação nossa diante dessa verdade, aquilo que Deus fez por nós. Então, se Deus já nos justificou, né? Deus já nos perdoou em Cristo, então como é que nós devemos viver agora, irmãos? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude diante disso? E aí os irmãos lembram que nós colocamos duas relações aqui, que elas precisam ser entendidas, aceitas e vividas todo dia. Então nós colocamos aqui a questão do o pecado e colocamos os pecados. E fizemos a diferença, né? Não vamos recortar? Vamos lá. O que é o pecado? A velha natureza herdada de Adão. E os pecados? As atitudes. Então, isso tudo bem, né? Nós trabalhamos isso aqui, desenvolvendo isso, mostrando isso claro para os irmãos. Como que Deus resolveu os pecados, a questão dos pecados, para nos justificar? Como que Deus resolveu a questão dos pecados? Pelo sangue de Cristo. Como que Deus vai resolver a questão do pecado natureza? Lembra? A cruz. Então, na cruz, a cruz ela não só fala do sacrifício, onde o sangue foi derramado para perdoar o pecado, mas a cruz fala também de morte. E morte, irmãos, aqui de Cristo, tem o sentido para nós de morte também de natureza. Então vamos, nós fomos crucificados com Ele, nós fomos sepultados e nós fomos ressuscitados. Tá. Esses três elementos aqui, a gente precisa ter ele muito claro na nossa mente. Por quê? Porque é aqui que Deus tratou da nossa natureza, ou seja, daquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso quer dizer que nós tínhamos uma natureza pecaminosa dentro de nós, então nós estávamos mortos espiritualmente. Aí tudo aí está tudo tranquilo, né? Os irmãos, se tiver dúvida, pode perguntar, certo? Tá. Aí veja, se Deus não tivesse nos colocado na cruz com Cristo espiritualmente, Ele teria tratado apenas dos nossos atos pecaminosos, das nossas atitudes. Isso implicaria no quê? Isso implicaria que, se Ele não tivesse feito isso, ou isso,
Pode deixar os adolescentes aqui, vai ser muito importante É para porque a eles. Aline já levou boa parte, por isso que eu estou discutindo. Não, é o pré, né? Pré-adolescente. Não, ela está pegando de 11 a de 15 anos. Por isso que eu desculpo, então. Não, porque Guilherme tinha falado comigo que era a Letícia que ia ficar, mas então. Mas a Aline, Ele deve ter desculpa, foi conversado só com ela. aqui. Não, é ela mesmo, agora é ela. Ele deve ter conversado com ela, então. Então tá. Tá bom. Pode ir, então, os adolescentes quiserem. É que eu não vi ela aí, eu achei que não tivesse vindo. Então veja, vamos continuar. Se ele tivesse tratado só dos nossos pecados, o que ia acontecer? Veja, desde que você conheceu a Cristo, Deus te perdoou todos os pecados, mas perdoou na cruz os atos, certo? Então o que aconteceria? Isso só teria um valor até o momento da sua conversão. O que ia acontecer depois da conversão? Todo o pecado que a natureza aqui, todo ato que a natureza fizesse você praticar, teria que ser novamente pago. Como se Cristo tivesse que morrer todo É isso. Na verdade, a missa é isso, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas a missa é um sacrifício de Cristo todo dia. Por quê? Porque eles não creem nisso aqui, ó. É por isso que ele não sai da cruz? E por isso que toda missa tem Eucaristia, que é o Cristo morto, onde o sacrifício é renovado, e o membro tem que comer da carne e do sangue de Cristo para ter o perdão do pecado. Então veja, para que isso aqui possa ser mudado depois da conversão, depois do encontro com Cristo, isso aqui tem que acontecer. Se não acontecer isso aqui, continua. Então vamos pegar um versículo que explica isso. Paulo diz assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, a nossa pregação, e ainda continuaríamos nos nossos pecados. Porque se ele tivesse só morto na cruz e não tivesse ressuscitado, então ele não daria uma nova vida. Entenderam? Então ele daria só o quê? Só o perdão. Mas aí passou, cometeu o pecado de novo, teria que ser perdoado novamente. Então o que Deus fez? Deus espiritualmente, Ele nos colocou em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, nós fomos sepultados com Ele na morte, né? E fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Então isso é interessante, que ele usa a figura do batismo, mas ele não está falando de batismo físico, não está falando de batismo com água, né? Então ele está falando de batismo do Espírito Santo quando nós cremos. Quando nós cremos, Deus nos batizou, Deus nos colocou em Cristo, né? Lá em Hebreus tem uma expressão, acho que é 2 vezes ou mais, de uma vez por todas. Sim. Tem relação com isso também. Perfeito, Então, por isso que o sacrifício de Cristo é suficiente, porque Ele morreu uma vez por todas pelos pecados dos ímpios. Então a morte de Cristo é suficiente, por quê? Não só porque o seu sangue lavou o pecado, mas a simbologia do sacrifício do Velho Testamento era isso. Os pecados do crente do Velho Testamento era transferido para o animal, o sangue do animal cobria o pecado. Mas tinha que oferecer de novo. Porque pecou de novo. Porque pecou de novo. Então vem Cristo, e o dele foi o único, por quê? Porque ele pagou todos os pecados, não só os do passado, os do presente, mas também os do futuro. Aí, esse pecado que ele pagou porque Deus nos colocou nele. Então nós somos sepultados com ele, e assim quando Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados com ele. E aí nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Então a pergunta de Paulo faz todo sentido. Nós vamos continuar pecando então? Já que o sacrifício de Cristo pagou os pecados todos, passado, presente e futuro? Paulo diz não. Por quê? Porque nós morremos para o pecado.
E agora nós nascemos de novo para uma nova vida. Essa nova vida não combina com o pecado. E aí ele agora vai explicar por que não combina com o pecado. Porque diz assim: se nós somos unidos com ele na sua morte, também somos, né, o termo aí seremos aí, não é quanto a tempo, é se uma coisa aconteceu, a outra vai acontecer automaticamente. Então, se formos unidos com ele pela sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, nós fomos unidos com ele na morte, e no momento da ressurreição também nós fomos ressurretos. Aí Jesus explicou isso quando falou para Nicodemos, que tem que nascer de novo, né? Então tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, então veja, se não nascer aqui, novamente, não tem a nova vida, que estava morta nos delitos e pecados. Então tem que nascer de novo. Agora, olha que coisa interessantíssima e bacana. Veja, esse velho homem que tinha aqui, lembra que aqui era o velho homem, a carne, a natureza, né, pecaminosa? Então ela foi agora substituída por uma nova vida. Só que ela não foi extinta, ela foi tornada inoperante. Então Paulo fala aqui no texto aqui que nós somos sepultados com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Ele está falando aqui do corpo e não o pecado. Então não foi o pecado que foi destruído. Então o corpo é as ações, é o mover, é o existir, né? Então é praticar tudo. Então o que foi morto na cruz? Foi o corpo do pecado e não o pecado, o velho homem. Então todo crente, ele continua tendo nele, né, o velho homem. Esse velho homem, ele está no crente inoperante, porém não morto. Como que ele está inoperante? Agora que nós vamos pro bacana aqui, ó. Agora que é o peronomútil, né, Maquele? Na teoria, sim. Sim, vamos lá. Aqui é que é o interessante. Quer ver? Veja. Esse velho homem aqui, ele está inoperante por uma questão espiritual, aquilo que Deus fez. A morte na cruz tornou o velho homem inoperante. Só que esse velho homem tem ativo uma vontade, uma tentação, vou pôr aqui, uma tentação, e uma voz. Essa vontade, essa tentação, essa vontade leva a uma tentação por meio de uma voz. Então ela não é capaz mais de forçar o homem a cometer o pecado, mas ela é capaz de influenciar o homem por meio do quê? Da voz. E onde é que os pecados acontecem? Lembra? Os pecados acontecem na alma. E a alma é a sede da razão, emoção, vontade. Então vamos lá. Se ele está inoperante quanto à força, então o pecado não tem mais o poder. O poder foi tirado, né? Lembra? Ele vai desenvolver isso nos versículos ali, que ele fala assim que nós éramos escravos do pecado. Então veja, Adão, quando Agostinho falou isso eu achei muito bacana a expressão de Agostinho. Diz assim, que Adão tinha a expressão que ele usa assim: Adão tinha a capacidade de pecar, né? Então ele tinha, quando Deus colocou no jardim, ele tinha a capacidade de pecar. Quando ele pecou, ele agora não tem mais a liberdade de não pecar. Porque ele pecou, agora não tem liberdade. Todo homem está fora de Cristo, está nessa condição. Ele é escravo do pecado. O pecado, Paulo chama o pecado aqui como um senhor,
de escravos. Então, o homem sem Cristo, ele é obrigado a obedecer o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é escravo do pecado. E Jesus falou, todo homem que peca é escravo do pecado. Então, o pecado é não só uma força, mas é o Senhor, esse Senhor ali, ó, que domina, que diz, tem que fazer, e ele vai e faz, obedece. Isso. Eu vou dar uma pergunta um pouco elaborada, mas esse tema também é muito importante. Sim. O senhor explicou uma vez no culto, aquela expressão peirasmo lá de tentação, lá em Coríntios 10:13, né? Que não há tentação que não fosse humano. Eu estudando sobre isso, eu vejo os teólogos falando daquela tentação pode se referir ao pecado, mas pode se referir também à aprovação, né? Que é Deus nos provando. Sim, Onde que entra a tentação nesse contexto de escravo do pecado ou não? Porque o homem tem a capacidade de vencer o pecado no sentido da tentação, entendeu? Sim, é que nós vamos mostrar aqui agora. Então veja, o antes era escravo, então só fazia o que o Senhor mandava, certo? Então o pecado tinha domínio. Então o homem sem Cristo, ele não tem capacidade de não pecar. E aí ele converte, ele tem um espírito de vida, agora ele tem possibilidade de não pecar. E no céu, ele nunca mais vai pecar, certo? Então, Agostinho falou isso. Então, a possibilidade ainda de não pecar é nossa, porque não somos mais escravos do pecado. Então, como que o pecado crucificado e o corpo do pecado morto, então ele não tem mais esse poder de levar o homem crente a cometer o pecado. Como que ele faz então? Ele faz pela sua vontade, ele tem uma vontade, mesmo na cruz, né? Ele tem uma vontade, ele tenta o homem por meio de uma voz. Por isso, veja, quando Satanás tenta, a tentação de Satanás, ela é externa, nunca é interna. Então Satanás não tem o poder de entrar em nós e na nossa mente e fazer a gente pecar. Toda tentação do diabo, ela é externa. Então veja, o melhor exemplo que nós temos é Jesus. Em nenhum momento Satanás entrou para forçar Jesus a pecar. Por isso ele usou a palavra, ele usou a visão, mostrou os reinos do mundo, né? E ele mexeu com a emoção, né? Com o ego, né? Para o ego de Jesus, para pular da ponte do pináculo que ele estava seguro, né? E ele mostrou os reinos do mundo, tal. Então toda a tentação do inimigo, ela é externa. E qual é a tentação do pecado? É uma voz interna que a gente tem, que age aonde? Na nossa alma, que é a razão, a emoção, né? E a vontade. Então veja, como que a coisa acontece na prática? Simples, veja, toda vez em que a minha razão, ou a minha emoção, ou a minha vontade está influenciada ou movida pelo velho homem, eu vou fazer o quê? Pecar. Então, qual é a mensagem de Deus para nós? Andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. Então, andai no Espírito quer dizer que é nessa nova vida que Deus deu, certo? Então veja, se eu estou sendo guiado pela minha emoção, então com certeza vai acontecer pecado. Então aí a gente pensa assim, Letícia falou isso aqui, eu estou magoado, não é? Onde que isso está mexendo, gente? Onde que a mágoa está? Na emoção, não é? Então todas as minhas atitudes que serão movidas por essa emoção vai se transformar em quê? Em pecado. Pastor, então aí que é o negócio, como diz o ditado, o pulo do gato, né? Então eu tenho que cuidar daquilo que está me movendo. Por isso precisa alimentar da outra vida, né? Tem que ser alimentada, né? Tem que sempre estar crescendo, né? O demônio não entra nisso, né? No crente não. Porque o crente tem um Espírito de Deus que selou.
Nós somos selados com o Espírito de Deus, então o demônio não pode possuir um crente. Tá, aí, só mais uma coisa. Muitas vezes, nós achamos que maturidade espiritual, gente, é conhecimento bíblico. E não é, gente. Maturidade espiritual é quando minha alma não está no controle. Que está no controle o Espírito. Então, todo o Espírito, tudo que está sendo movido pelo Espírito, a minha parte espiritual, conduz à vontade de Deus. E tudo que está movido pela minha alma, conduz à vontade do homem. Tá, ou da carne ou do homem. Ou do diabo, né? Tá. Pastor, mas aí quando o Espírito governa, ele vai usar a minha razão, as minhas emoções e a minha vontade também. Então, aqui é alma. É uma alma sujeita ao Espírito. Então, se o Espírito está no controle, né? Então todas essas áreas aqui da minha alma vão estar influenciadas. Se o velho homem está ainda no controle, né? Ainda controlando, então o que vai fazer? Vai agir aonde? Na alma, e aí vai conduzir ao pecado. Então, quanto que um homem é mais maduro? Quanto mais o Espírito de Deus está governando as suas atitudes. Mas aí entra o conhecimento da palavra, são os meios para crescimento, mas não é o crescimento. Porque uma pessoa pode ter muito conhecimento da palavra, muito, pode saber a palavra de cor, mas na hora de agir, Na prática não tem. porque maturidade, gente, eu aprendi isso lá quando eu comecei o seminário. Foi a palavra que mais, assim, no início, lá quando eu comecei a estudar, que mais mexeu comigo. Nós tínhamos uma professora de psicologia e ela disse assim: a maturidade de uma pessoa é expressa nas respostas que ela dá. Aí, a partir daí, tudo, assim, para mim, começou a clarear. Porque, olha, toda resposta que nós damos vai evidenciar nossa maturidade. Se eu der uma resposta de acordo com a Bíblia, com a informação que eu recebi da palavra, se eu der uma resposta de acordo, eu estou maduro naquela área. Se eu der uma resposta de acordo com a minha alma, é porque eu não estou maduro. Eu até conheço, mas vamos pensar aqui mesmo. Vamos ser sinceros, quer ver? Vamos abrir aqui. Quem de nós aqui não sabe que guardar mágoa é pecado? Mas nós não guardamos ainda, de vez em quando? E quando nós guardamos, quem é que está no controle? Viu? É aí que está. Quando é que eu sei que eu estou maduro? Quando aquilo já não mais pode ser governado pela alma. Aquilo vai ser governado pelo Espírito. Então, vou citar um outro exemplo. Todos nós sabemos que dobrar diante de uma imagem, para adorar a imagem, é pecado. Algum de nós aqui tem essa dificuldade, gente? Não, porque nós já somos maduros nessa área. Notaram? Então, aí a gente pode pegar cada área da nossa vida e ver onde a maturidade já se instalou. Né? Nossa maturidade é de acordo com a vida, né? Por exemplo. No geral. Então, um casal maduro, vamos pensar, um casal maduro, gente, é um casal que pode ter diferenças de opiniões, porém essas diferenças não interferem no relacionamento. É um casal maduro. E um casal imaturo é que as diferenças de opinião levam sempre a briga. Às vezes até a concordância leva a briga. Também, pode ser. Às vezes igual bêbado é assim, bêbado consegue brigar pela mesma coisa que eles concordam. Um vira e fala assim: você é bom. Aí o outro diz: não, você que é o bom. Eu não, você que é o bom. Aí vai. Pastor, só falar uma coisa interessante. A ação, quando eu tenho uma ação, uma decisão de ação, eu pensei sobre aquilo, eu meditei sobre aquilo. Então eu consigo ter uma ação madura. Mas a reação é aquilo que eu faço pelo que o outro fez, é uma resposta. É uma resposta. Então ela é mais instintiva. Sim. Então aí que eu mostro a minha maturidade. É na resposta. Sempre na resposta. Você vai saber se a pessoa é madura na resposta que ele vai dar. A mulher não está madura, então.
Instagram que o cara falou assim: nós estamos 50 anos casados. Aí perguntou para ele assim: qual é o segredo para ficar 50 anos casado? Ele falou assim: hoje a minha mulher tem razão, né? Ontem ela teve razão, hoje ela tem razão, e amanhã ela continua tendo razão. Tá bom, aí vai embora, né? Nós vamos na concordância, Beto. Mais pergunta aí, gente? Vamos lá. Basicamente, a maturidade está ligada aos frutos do Espírito, né? Que o senhor tem falado. Né? Mas como ser cheio do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala, enchei do Espírito, andai do Espírito. Tá. Pois é, nós vamos estudar, quando chegarmos em Efésios 5, Paulo dá o segredo para ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vou adiantar a palhinha, né? Como é que a gente não vos embriagueis com vinho, mas cheios do Espírito? Ele diz: falando entre vós com salmos espirituais, hinos espirituais, louvando a Deus e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. É assim que a gente... Tem que ser na igreja. Não tem maturidade na igreja, né? Gente, as pessoas tentam, né, por causa isso é coisa do diabo mesmo, né? Tenta tirar a igreja da vida cristã. Não tem jeito, gente. Não tem como uma pessoa crescer, não tem como uma pessoa praticar, né, os frutos do Espírito se ele não estiver na igreja. A igreja é o meio que Deus deixou para a gente viver, porque a igreja é a comunhão dos santos, né? Quando a gente chegou aqui, professor, eu estou falando um negócio que na cabeça da gente tinha uma certa clareza. A gente acreditava que eu era a igreja. Aí você falou assim: não, nós somos a igreja. Não tem igreja sozinho. Isso mesmo. Esse conceito de igreja sozinho, ele é levado para o individualismo. Então ele vai cair no mesmo ponto aí de eu olhar para mim, da minha alma tem razão, eu tenho razão, todo mundo me deve. Vai cair nesse mesmo balaio que visa a reforçar o governo do velho homem. Sim. O velho homem embora, veja, gente, um governador ou um presidente, um rei de um país pode governar o país da prisão. Não pode? Porque dá ordem lá, ué. Então, o velho homem pode governar a vida da cruz, gente. Ele está lá na cruz, mas ele pode governar a vida do homem. Aí depende de nós. Por isso que lá embaixo, em Romanos, nós vamos chegar lá, nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim também vós considerai-vos. Esse considerar é uma questão de posicionamento. Eu preciso posicionar. Então, eu não sou mais escravo do pecado. Então, eu não tenho que obedecer mais o pecado. Né? Eu tenho que obedecer a Deus. Mas aqui, gente, é uma questão de escolha e uma questão de determinação. Então, uma pessoa pode ser crente a vida inteira, vai morrer, vai para o céu, porém, a vida dele aqui pode continuar sendo ainda governada pelo pecado, pela vontade da carne. Isso não influencia na salvação, isso influencia na santificação. E no testemunho. Que é o testemunho. Né? A santificação é sempre para o testemunho. Lembra que eu falei que a santificação é para aqui? Não é para a eternidade? Então, a santificação é para essa vida aqui, ela não é para a eternidade, né? Porque no momento da nossa morte, Deus vai totalmente, né, nos transformar para entrar perfeitos no céu. Então, toda a nossa vida de santificação é para aqui. Por que é, gente? Porque está dizendo o seguinte: olha, não combina mais, a nova vida não combina mais com o pecado, com a natureza pecaminosa. Então, se eu já fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Ele, eu tenho uma nova vida, essa nova vida não pode mais estar sujeita à antiga vida, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Então não tem jeito, as duas coisas não combinam, não é? Então, por isso, gente, olha, o verdadeiro crente, toda vez que ele comete um pecado, ele fica incomodado, não é? Aquilo incomoda a vida. Por quê? Porque não faz parte da vida, gente. É um corpo estranho que está em nós. Então, aquilo tem que sair. E aí, o meio de sair, como que é? É a confissão,
O arrependimento é a confissão, né, para pedir o perdão a Deus para aquilo. Quando a gente Olha, gente, a coisa assim, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, não é? Mas é simples, é porque esse é o meio que Deus fez para nós. Então, se a gente entender isso, toda a nossa vida vai caminhar de acordo com aquilo que Deus planejou. É só falar uma coisinha, é porque ali tem a voz, tem o homem, mas o Espírito também tem voz. Tem. Ele também fala conosco. O Espírito Santo tem diante voz. da tentação, diante das circunstâncias. Tá, toda vez que eu vou fazer eu como crente, vou fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus, veja, eu vou fazer, não vou dar resposta. As duas coisas são diferentes. Quando eu vou fazer, é algo que eu já meditei, que eu já pensei, que eu já tomei decisão. A resposta não, a resposta ela é imediata, né? Então chegou, aí pum, né? Agora o que eu vou praticar, não, aí eu sei que eu estou fazendo. Aí nessa hora é onde o Espírito age. O Espírito não age na resposta, gente. É verdade, na resposta. O Espírito age na intenção, né? Na intenção de fazer. Então ele vai mover a minha intenção. Se eu quiser obedecer o Espírito, né? Onde o Espírito de Deus habita, se eu quiser obedecer, então eu vou pensar nas coisas que são de Deus, eu vou pensar naquilo que eu vou fazer, né? Agora, se eu não faço isso, na hora da resposta o Espírito não vai agir, ele não vai me pedir de fazer, né? Aí eu acabo dando uma resposta errada. Mas a pessoa pode ser enganada e tomar atitude mesmo pensando. Sim, então, claro. Porque depende da voz. Achando que eu orei, é a vontade de Deus, mas na verdade é a vontade da carne do Sim. coração. Pois é, por isso que aí eu tenho que pensar o que está movendo. É a minha emoção? É a minha razão? Ou é a minha vontade? Ou é o que eu conheço da palavra de Deus? Não é? Então, se é o que eu conheço da palavra de Deus que está movendo as minhas atitudes, então isso significa o quê? Que eu estou ouvindo o Espírito. Se as minhas atitudes elas estão sendo movidas pela minha alma, né, pela a minha emoção, a razão, pela minha vontade, então, né, então aí eu gosto muito disso. Tá, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Só para você dizer, a pessoa não pode comer um certo tipo de comida que faz mal, mas ele gosta demais, né? Aí ele sabe que é errado ele comer, mas diz assim: mas eu não resisto, eu vou lá e como. Ele ouviu o quê? A vontade, o desejo. Ele não ouviu a razão, ele não ouviu o que vai acontecer, o que ele vai sentir depois, né? E ele não ouviu o que ele conhece, porque ele sabe que é errado comer. Se ele comer, vai dar ruim. E o resultado? Vai dar ruim. No final vai. Não tem outro jeito, né? Ou seja, sempre é uma escolha, né? Porque como o pecado não tem Sim. domínio mais sobre nós, Então, todas as Maquera, escolhas souberam, bacana, né? bacana. Então, sempre o pecado é uma questão de escolha. Deus nos dá a condição de Nunca é uma questão de ser forçado a fazer, porque ele já não tem mais o poder. O que ele falou, é desde Adão, lembra? Adão teve a escolha, né? Então, agora o homem caído não tem escolha. O homem sem Cristo, ele não tem escolha, porque o pecado é um senhor que domina ele e leva ele a fazer. Mas o crente não, o crente tem escolha. Aí ele diz: não, eu não vou fazer isso, porque isso não é a vontade de Deus, né? Então, muito bem. E quem mais levantou? Seu James, primeiro? Eu acho esse assunto, a pessoa que não viaja nesse universo aí, desse assunto, a pessoa não raciocinar, porque pensa bem, Deus parece que implanta esse método independente, no geral, para todo mundo, porque existem pessoas bipolares, pessoas que ao mesmo tempo um jeito passa para o outro, né? Tem os temperamentos, por exemplo, são 4 temperamentos, cada um com um temperamento. Sim. Então tem pessoas que são assim fáceis são emotivas, vão se adequar mais com maior facilidade, outras são a pedra
bruta, né? Então, eu tinha vontade de entender isso. Porque... Sim. Pois é, seu João, foi bom o senhor falar nisso, porque as pessoas acham o seguinte, que temperamento não pode ser mudado. Pode ser controlado, o temperamento pode ser controlado, à medida que a pessoa se torna mais madura. Inclusive tem Quando uma a gente questão, né? Temperamentos transformados. Sim, tem um livro. Tem um outro de Larraia. temperamentos controlados pelo Espírito. Temperamento controlado pelo Espírito. Uma criança, ela reage de acordo com o temperamento dela. Né? Pode ser uma criancinha pequenininha. Né? Tira um brinquedo dela, ela bate na outra criança. É uma reação do temperamento. O outro que tem o outro temperamento, ao invés dele bater, ele chora. Está vendo? Agora, quando ele amadurece, quando ele cresce, né? Então se ele amadureceu, ele não vai ter esse mesmo comportamento, porque o temperamento dele foi mudado. Quando nós nos convertemos, então nosso temperamento precisa estar sendo controlado pelo Espírito. Né? Então, mesmo que eu tenha a tendência de explodir, na hora que eu sou contrariado, então eu vou segurar. Né? Então, assim, de uns anos para cá, eu estou dando testemunho, eu estou mais ouvindo do que dando opinião. Né? Quando eu era mais jovem, numa conversa, eu ia ouvindo as coisas e já dava minha opinião logo. Hoje não, hoje eu estou mais, talvez seja até pela idade também, né? Eu escuto primeiro, depois que eu dou a minha opinião. Né? Para não correr o risco de eu dar uma opinião que seja movida pela minha emoção. Né? Não gostei disso, então aí eu expresso. Não, vou ouvir primeiro, vamos ver que. Então, estou controlando, né, meu temperamento. A reação, a resposta. Isso é bacana demais, né? Eu vejo, isso é Deus, e Deus planejou isso para nós, gente. Então, nada de Deus é coisa de última hora. Não, isso foi planejado na eternidade, gente. Né? Deus planejou formar você como você é, né? Deus planejou trabalhar a sua vida, Deus deu circunstâncias para que isso acontecesse. Então, assim, de maneira que a gente não tem desculpa para poder virar para Deus e falar assim: ah, Senhor, mas foi maior do que eu, ah, Senhor, eu não tive força, né? Nenhum, porque tudo foi planejado por Deus para que na hora a minha resposta seja uma resposta certa, né? Mas aí eu preciso amadurecer, novamente. Amadurecimento não é conhecimento da palavra, gente, né? A gente pode conhecer muita palavra, mas ser totalmente imaturo, tá? Então, por isso que tem que associar as duas coisas: conhecimento mais o ouvir, né, a voz de Deus na hora da resposta, né? Igual, por exemplo, a Bíblia fala muito que a diferença de João por Pedro, né? Aquela passagem de Davi com Jonatas, né? Jonatas, a amizade deles, né? Já o Saul era completamente... Pois é, o temperamento de Pedro era explosivo, seu James, ele não pensava naquilo que ele falava, né? Porém, o temperamento de João, né, era egoísta. O senhor lembra? Que João e Tiago pediram para ficar no primeiro lugar. Ele queria ser maior do que os outros. Pediram para Jesus, lembra? Quando o senhor vier no teu reino, coloca um à esquerda, aí um evangelista fala que foi a mãe, o outro evangelista fala que foram os dois mesmos que pediram, para ficar um à direita e o outro à esquerda dele. Né? Então todos nós temos, gente, todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, né? E a graça já foi dada, agora nós precisamos desenvolver a nossa vida. Os frutos do Espírito é a própria arma para uma resposta, por exemplo. Não, é a resposta. Né? É a resposta. O fruto é a resposta. Porque quando a gente conhece, quando a gente tem esse conhecimento, a gente não tem conhecimento de Cristo, a gente age por instinto, né? Quando a gente tem esse conhecimento, ele dá essa arma, por exemplo, a pessoa que é muito reativa, a pessoa que é muito emotiva, ela pode começar a criar essa habilidade
no próprio domínio próprio. Por isso que Gálatas começa lá dizendo assim, ó, andai no Espírito, jamais satisfazer a vontade da carne. Aí ele mostra qual é a vontade da carne e qual é o fruto do Espírito. Ele não diz a vontade do Espírito, porque ele está falando de algo que é próprio. Então o Espírito pratica isso. Qual é a resposta diante de uma circunstância do Espírito? A resposta é amor, bondade, longanimidade, né? Fidelidade, domínio próprio, não é? Então é a resposta. Então, se eu Lé falou no início, né? Se eu fui magoado, qual é a resposta para a mágoa? Amor. Amar. Não. Se eu amo, eu estou dizendo para o outro o seguinte, que a mágoa que ele me causou é menos importante para mim do que ele. Na sua opinião, a maturidade espiritual no nosso cotidiano, ela vem com um convívio cristão, no caso? Sim, na relação. Na relação? Porque é na relação que as coisas acontecem, não é? Então, gente, isso eu já falei aqui várias vezes, mas é para vocês fixar isso mesmo. Ó, veja, todo erro que uma pessoa comete conosco, esse erro vai exigir de nós uma resposta. Todo erro que uma pessoa comete contra nós vai exigir de nós uma resposta. E aí nós temos na Bíblia toda a indicação de tudo aquilo que a gente precisa dar nessa hora. Então, quem foi magoado precisa perdoar. Quem foi ofendido precisa amar, né? Quem foi traído precisa perdoar e aceitar a pessoa. Então, cada área, né, cada situação que a gente vai vivendo, nós temos na Bíblia uma resposta para ela, uma resposta espiritual. Agora cabe a nós escolher qual é a resposta que nós vamos dar. Nós vamos dar a resposta que o Espírito o Espírito Santo está movendo o nosso espírito para fazer, ou nós vamos dar a resposta que a carne está querendo que a gente dê, né? Então a carne vai mexer com o nosso pensamento, com as nossas emoções, com a nossa vontade. Aí, quer ver um exemplo simples? Quando você é machucado por alguém, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim: que desaforo essa pessoa, o que ela pensa que ela é? Né? Olha aí a mente em funcionamento, não é? E olha a carne, né? O velho homem falando, a voz aí: não aceita isso não, né? Você é bobo, né? Por que você vai aceitar isso e tal, né? E qual é a vontade do Espírito nessa hora? É assim: olha, por que você tem que fazer isso? Você vai se igualar a ele, né? Você vai agir da mesma maneira, você está se igualando. Então você vai perder a oportunidade de ser mais maduro na situação, né? E às vezes fica até pior. Sempre fica, né, gente? É interessante que Deus também independente do perfil da pessoa, o padrão é para todos. Todos, porque ele é alvo, né, senhor Luiz? O alvo é um só. Qual que é o alvo? A nossa maturidade, né? Agora, as circunstâncias é que mudam, né? Tem pessoas que enfrentam circunstâncias que não tem nada a ver com a que o outro enfrenta, né? Não é? Às vezes e bom disso tudo é que Deus sabe onde que Deus vai trabalhar, né? E aí Deus permite, Deus permite e Deus conduz circunstâncias em que Ele sabe que vai promover isso em nós. Por isso que tem coisa que para você, uma pessoa está sofrendo e você fala assim: ah, mas isso é mimimi demais. Já viu isso? Ah, mas isso é mimimi demais. Por que a pessoa está tão assim por uma coisa tão pequena dessa? Não é? Mas pequena para você. Mas essa é a área que Deus está trabalhando na vida da pessoa. Por isso que as circunstâncias que nós vivemos, elas não são iguais, gente. Elas são muito variadas, né? Não é? E aí, assim, uma coisa que mexe muito comigo, às vezes não mexe em nada com outra pessoa, né? Então, aí Deus vai permitindo as circunstâncias
para que aquelas coisas mexam conosco, para que nós venhamos a dar uma resposta que seja a resposta de maduro, espiritual, e não a resposta da O carne. ministério de Paulo, né, hoje ele pensar o que ele viveu, o que passou. E vocês conseguem definir qual era a dificuldade de Paulo, irmãos? Vocês conseguem definir qual era a dificuldade de Paulo? Soberbo. Por que Paulo brigou com Barnabé? Lembra? Por causa de opinião. E diz a Bíblia que tiveram divergência tão grande entre eles que cada um teve que seguir o seu caminho. O senhor acha que é por causa do Depois, nível de conhecimento que tinha? Isso podia promover. Aí como que Deus tratou isso, gente? Lembra? O espinho na carne. Claramente ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram dadas. Então veja, ele claramente demonstrou, olha, o meu problema qual que é? Vaidade, orgulho. Deus tratou isso, como que Deus tratou? Deixando vir um espinho na carne. Aí diz assim, então, não peço a Deus para tirar mais. Eu pedi, Deus mostrou que eu preciso disso, então eu vou viver com isso. Irmãos, e até o final da morte, até na morte, Paulo demonstrou isso. Se você ver, nos últimos dias de Paulo declarou, né, sua insatisfação por estar sozinho numa prisão. Então, até no final ele estava pensando assim, olha, eu estou aqui sozinho, ninguém está comigo, eu servi tanto aos outros, e agora que o povo podia estar aqui comigo, não está. Está vendo? Isso é um dos problemas de pastor, viu, gente? Pastores, a tentação de pastor é justamente essa questão de olhar para a igreja como se a igreja fosse responsável de dar uma resposta de apoio para o pastor, que ela fosse obrigada a fazer isso. Por isso que quando o pastor às vezes não é traído, é deixado, é decepcionado, né? Isso machuca tanto os pastores. Você conversa com um pastor, dificilmente você acha um pastor que não fala mal de igreja. Esses dias eu estava com a Nilza falou assim para a mulher reclamando, a mulher pastor, a Nilza falou assim, mas não tem nada para reclamar da nossa igreja não. E a mulher estava falando da igreja, falando que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ela falou, não tem nada para reclamar da igreja não. Mas assim, é porque espera que as outras pessoas vão agir com eles da forma com que eles estão servindo a igreja. E eles estão achando, por causa do orgulho, por causa da vaidade, eles estão achando que eles estão recebendo menos. E aí isso vira autoestima baixa. Lembra o que eu falei aqui? O que é autoestima baixa, gente? Alguém lembra quando eu falei aqui? Autoestima baixa, não é timidez, autoestima baixa é orgulho ferido. Viu? É porque a pessoa acha que ele está recebendo menos do que ele merece. E aí, ao invés dele agir tranquilamente com aquilo, ele encolhe. Então, a autoestima baixa é orgulho ferido. Timidez é outra coisa. Timidez é falta de liberdade de falar em público. Timidez às vezes é falta de coragem de tomar decisão, né? Mas a autoestima baixa não tem nada a ver com isso. É que a pessoa acha que está recebendo menos do que merece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tudo Deus está permitindo para quê? Para trabalhar, porque Deus tem um plano, gente. Isso é a coisa mais maravilhosa possível, né? Deus tem um plano para cada um de nós, né? E esse plano que Deus tem, olha, gente, por isso Ele é Deus. Esse plano ele é individual para cada um de nós, né? E Deus está trabalhando em nós dia a dia. É o que Paulo está dizendo, né? Então, olha, tudo isso aqui Deus fez por nós para que a gente possa viver de acordo com o propósito de Deus. Mais pergunta aí? Para a gente encerrar? Não? Amém, então. Glória a Deus. Agora é botar em prática, né? Vamos ficar em pé? Vamos orar e receber a bênção.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que Cristo fez por nós, Senhor. Ó Deus, por tudo que Ele nos deu, por tudo, Senhor, que Ele colocou, Senhor, diante de nós como ensino. Ó Deus, o exemplo que Ele nos deu de vida, Senhor, de um servo do Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Cristo está sendo formado em nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos, Senhor, andar com o Senhor, de podermos conhecer a Tua vontade, de podermos viver, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Também, Senhor, obrigado pela igreja, Senhor, pelos nossos irmãos que fazem parte, Senhor, da nossa vida cristã, Senhor. Obrigado pelos exemplos, ó Deus, pelos testemunhos que os irmãos têm dado, Senhor, dia a dia, uns aos outros. E obrigado pelo amor, Senhor, que nos une, Pai. Queremos te louvar, Senhor, por tudo isso e pedir que abençoa, Senhor, o restante desse dia, Pai, colocando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. E assim nós oramos em nome de Cristo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. E, gente, a mensagem está aí gravada, viu? Depois, se os irmãos quiserem passar para alguém, né?